Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Dancer from the Dance. Seguinte, quando você entra no Google, começa a pesquisar sobre livros LGBTs, ótimos livros LGBTs, o Dancer from the Dance tem presença ali recorrente em todas as listas do Goodreads e de outros blogs e outros sites. E eu resolvi ler ele no Kindle, então já deve ter colocado a capinha aqui do lado para vocês darem uma olhada. E Dancer from the Dance ele começa com uma troca de cartas entre dois amigos. Um deles ainda vive em Nova York e o outro se mudou para algum outro lugar do mundo. Durante as cartas, às vezes você pode achar que ele está no sul dos Estados Unidos ou que ele está em alguma área da Espanha, da Itália, enfim. Eles começam a trocar essas cartas e a relembrar os velhos tempos onde eles eram presença carimbada nas baladas e na cena gay de Nova York. E aí um deles decide escrever um romance e ele diz pro amigo que ele tá escrevendo esse livro, e ele decide mandar esse livro para esse amigo ler e dar suas opiniões. Inclusive eles discutem se é válido escrever um livro sobre a vida deles ou não. E, enfim, ele acaba entregando, enviando o livro para esse amigo. E aí a gente vai ler o livro junto com esse amigo e saber do que se tratava esse círculo de amizades que eles tinham. Então os dois personagens principais desse livro vão ser o Malone e o Sutherland. Malone é um homem que ele passou a vida inteira dele vivendo exatamente através do que era esperado que ele fizesse. Então ele foi um ótimo aluno, um ótimo estudante na faculdade, arrumou um ótimo emprego. Então ele tinha um papel muito centrado e ele nunca saiu da linha, ele nunca se questionou sobre nada da vida dele. Até o momento que ele se apaixona por outro homem. Isso vai desencadear uma mudança na vida dele, onde ele vai abandonar o estado onde ele morava e vai para Nova York. Ele vai abandonar o emprego, ele vai começar a questionar e a vida dele vai girar em torno da busca de um amor. E ele vai encontrar esse amor na figura do Frank, que é um cara heteronormativo. Apesar dele gostar de homens e sair com homens, ele rejeita qualquer traço de feminilidade ou referente à cultura queer. E eles durante algum tempo vão ter um relacionamento bem baunilha, bem docinho, super feliz. Só que isso vai azedar com o tempo e eles vão começar a viver um relacionamento tóxico envolvendo agressão física. E o Malone um dia vai fugir dessa casa e é aí que ele encontra o Sutherland. O Sutherland com certeza é o ponto alto do livro, porque ele é uma drag, um crossdresser, e ele é extremamente ácido, extremamente irônico. Toda a conversa onde esse personagem está presente começa a testar os limites da conversa, das pessoas, das opiniões que estão ali. E ele sempre tem um comentário muito ácido, muito irônico e que consegue desestruturar ali as ideias preconcebidas das pessoas que estão nessa conversa. E a partir de então a gente vai acompanhar a vida desses dois amigos que vão começar a morar juntos. O Sutherland meio que acolhe o Malone para cuidar dele, e ele diz que vai apresentar ele para várias pessoas da cena nova-iorquina e que eles vão se divertir muito. E começa a mostrar como funcionava a cena dessa época. As baladas, as discotecas, as saunas, os lugares de pegação. E começa a mostrar a busca desenfreada dessas pessoas por algo significativo, algo profundo, e também os excessos que eles iam cometendo durante esse caminho, como a total liberdade na busca do amor e o uso de drogas, álcool. Então é um livro que, como recorte de uma determinada época, funciona muito bem, porque você começa a ver e a entender o que se passava naquela época. Inclusive, depois que eu fui dar uma pesquisada, ele é tido como um dos resultados da revolta de Stonewall. Então ele foi lançado em 78, se eu não me engano, o livro, e a revolta foi em 69. Então a gente vê que a revolta deu maior voz para escritores como esse poder lançar esses livros onde retratavam ali a verdade da cena LGBT de Nova York, na verdade a cena gay, E aí é claro que a gente, durante a leitura, a gente percebe como alguns absurdos se passaram 40 anos e eles ainda continuam acontecendo.
Então, nessa cena de amigos, eles falam que pessoas gordas não são bem-vindas, pessoas gordas ou que não têm aquela beleza padrão, ou que não sejam malhados, extremamente bonitos, eles são todos colocados numa categoria, né, de sub-humano. E isso continua acontecendo muito hoje em dia na comunidade gay, principalmente. Se você não é barbado, se você não tem um corpo malhado, se você não é extremamente igual a todos os outros que estão ali naquela boate, naquela discoteca, você não tem valor. Então é bem interessante perceber que, passado 40 anos, alguns preconceitos e sobre corpo, sobre imagem, inclusive o forte machismo que está presente na comunidade gay ainda continua existindo, onde homens que são mais afeminados ou que têm alguns trejeitos, eles acabam sendo relegados a párias da sociedade. Ele foi um livro que começou com um ritmo bem gostoso e depois acabou se tornando um pouco pesado, apesar dele ser bem curto. Mas como eu disse, como recorte de uma época, ele vale bastante a leitura para a gente saber como funcionavam as coisas naquela época e o pouco que foi avançado desde então. Então me diz aí se você já ouviu falar desse livro, se você já leu ele. Não esqueça de deixar seu comentário e a sua curtida, e até a próxima leitura.